Olá, pessoal. Nós estamos aqui de volta na nossa terceira semana. Já estamos aí na nossa aula número 3. Cada semana falando um pouco sobre as questões dos gêneros textuais, falando sobre leitura. Estamos abordando muito essa questão da leitura porque sabemos que o quão importante é a leitura para a formação da vida do cidadão, para você entender bem as questões, o mundo que está à sua volta, tanto com relação às questões de notícias recentes, como é a notícia, por exemplo, né, que é o primeiro gênero que nós vimos lá na aula 1, a notícia que é tão importante para a gente se envolver com as questões que estão aí no nosso meio social, quando você assiste televisão diariamente, quando você ouve as notícias, quando você conversa com os amigos, com seus pais, sobre as coisas que estão acontecendo na sua cidade, no seu bairro, que estão acontecendo no mundo, como é importante isso para que a gente vá formando a nossa opinião e entendendo uma coisa que acontece aqui, outra coisa que acontece lá, as coisas que acontecem no nosso mundo. Depois nós vimos a semana passada também, falamos um pouco sobre a carta de reclamação e o abaixo-assinado, né, que são gêneros textuais, não são notícias, são gêneros textuais, outro tipo de texto, para a gente entender também. De repente eu fui lá na loja, comprei um aparelho, comprei uma televisão, por exemplo, chegou na hora, eu fui instalar essa televisão em casa, ela não funcionou, aí eu preciso entrar em contato com a loja para reclamar, para dizer que o aparelho não está funcionando, se a loja não me deu atenção, eu vou buscar outros meios, né? Buscar a ajuda de alguém especializado, enfim, a carta de reclamação e o abaixo-assinado, que serve para a gente fazer aí também uma reclamação, né? Só que de cunho mais coletivo, abordando essa questão de ser crítico, de entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Tá? O objetivo da nossa aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o conto. Tá? Outro gênero bastante diferente dos dois últimos que nós já vimos nas semanas anteriores. É um gênero que está mais atrelado às questões literárias, né, para a gente se associar a essa ideia da importância de leitura. Né? Leitura, sim, das coisas que estão à nossa volta, leitura de mundo, né? Mas leitura também de textos literários. Por isso a importância de você ler, de ir na biblioteca. Agora a gente não está em tempo de sair para ir numa biblioteca, mas de repente um livro aí que você encontra, a gente encontra sites aí na internet que a gente encontra N livros diferentes de leitura gratuita mesmo. Tá? Então, a ideia de hoje é para a gente falar um pouco mais sobre essa questão literária, abordar aí o gênero conto. Tá? Então, eu vou convidar vocês, tá, para pegarem aí junto comigo a apostila de vocês. Nós vamos lá para a semana 3. Tá? Na apostila que está na página 9, tá? Falando aí sobre o conto. Tá? O tema da aula de hoje é conto. Nós vamos recapitular aí, vamos pegar em recapitulando. O conto é uma narrativa curta. Tá? Uma narrativa curta, o que é curto? Pode ser um parágrafo, uma folha, 2 folhas, uma página, 2 páginas, depende. Tá? A gente vai encontrar aí em livros, por exemplo, contos que têm 5, 10, 12 páginas. Normalmente não passa muito disso. Tá? Se é uma narrativa curta, ela não vai se estender muito além disso. Tá? Mas é muito interessante, tem livros que trazem apenas contos, tem livros só de contos. Né? Então você pega ali um livro, ele não vai ser um livro inteiro com 200 páginas falando de uma única história. Né? Aí, falar de uma única história, você tem um romance, por exemplo. Vai ter 200 páginas, vai começar uma história na primeira e vai terminar a mesma história com o desenrolar dos fatos na página 200. Um livro de contos, você vai encontrar ali um livro com 200 páginas que vão ter ali 20, 30 contos. São várias histórias diferentes para você ler. Tá? A ideia é essa. Então, por isso, narrativa curta, que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. Tá? Concisão, que é conciso, que é curto, que é rápido. Tá? São elementos essenciais do conto. O que tem dentro do
do conto? O que está ali dentro que a gente pode falar, eu fiz essa leitura e eu sei que isso é um conto? Primeiro, fato é que ela tem que ser uma narrativa curta, tá? Normalmente você vai encontrar aí um bom conto, por exemplo, em uma página, como um exemplo que a gente vai ver aí nessa aula de hoje, que está aí na sua apostila. Tá? Então, o que tem dentro de um conto? Ele tem um narrador, tá? Que é quem conta a história, e esse narrador pode estar dentro da história ou fora da história, em primeira ou em terceira pessoa. Tá? Ele tem personagens, tá? Quem participa da história, quem é que está participando ali do desenrolar dos fatos, que está contando, que está vivendo a história. O enredo, que é a história em si, qual é a história que está sendo contado, como o texto que nós vamos ver daqui a pouco sobre uma galinha. Tá? É a história, o enredo é uma história que vai estar se falando ali sobre uma galinha, o que ela vivenciou e no desenrolar dos fatos. Tá? Tem o espaço e o tempo. O espaço é o lugar e o tempo é quando isso acontece. Tá? O conto consiste em uma história focada em um conflito. Tá? Um conflito é uma situação que a personagem vive, normalmente a personagem central, que ela vive uma situação de tensão, às vezes pode ser de medo, de frustração, de tristeza, de alegria, sei lá, ela vive uma situação qualquer ali, um momento de conflito, tá? Então todo conto vai ter isso, ele vai ter, com relação a essa desenrolar da história, ela vai ter uma apresentação dos fatos, depois vai se desenrolando esse fato, essa história que está sendo contada, até chegar num conflito e num ponto culminante desse conflito, depois as coisas vão se acalmando de novo, né? No desenvolvimento, as coisas vão se acalmando até chegar na resolução do conflito. Tá? Então, esse basicamente são os elementos que compõem um conto. Nós vamos ver daqui a pouquinho um conto, vamos fazer um breve comentário sobre ele, e você vai perceber que nesse conto que nós vamos ver sobre a galinha, tá? Que tem tudo isso. É uma história curta, concisa, tem narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, que tem um conflito, que é um problema que essa personagem está vivendo ali, tá? E que esse problema vai ter uma resolução no final dele. Tá? Aqui para a gente saber um pouquinho, tá, sobre o uso da vírgula. Quando é que a gente usa a vírgula? Às vezes a gente está lendo um texto, né, nós estamos falando sobre o texto. Então a gente precisa falar sobre como é que se pontua, como é que se usa uma vírgula. Tá? Então vou levar vocês aqui para um texto rápido também, tá? Mas para vocês perceberem quando é que a gente usa vírgula. Tá? Usar a vírgula não é uma tarefa muito difícil, tá? Eu acho que está muito mais ali para a leitura. Quando a gente lê bastante e a gente observa como é que essa linguagem está sendo colocada, como é que se escreve, quem escreveu, por que usou ponto, por que mudou parágrafo, por que colocou vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Se a gente presta atenção, a gente vai já aprendendo a ler e escrever. Né? Veja bem o título, né? O Guia Definitivo para o Uso da Vírgula. Veja bem a postura ali da criança, né? Pensando ali, certamente, para que serve uma vírgula, quando que usa uma vírgula. Parece ser uma coisa extremamente complicada, né? Mas não é complicado. Parece complicado quando a gente está fora do contexto, quando a gente vai pensar em texto, pensar em estudar a língua portuguesa, pensar em estudar gramática. Mas quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, nos textos que a gente está lendo, você vai perceber que é muito mais fácil do que se imagina, tá? A gente não pode pensar em língua portuguesa simplesmente como uma coisa muito complexa, muito difícil, porque senão a gente não vai aprender, tá? Muito bem, vamos colocar aqui algumas questões. Em que casos a vírgula é obrigatória e em que casos ela é proibida? Nós vamos ver somente esse caso em que ela é obrigatória, tá? Primeiramente, o primeiro ponto aqui, quando tem sujeito mais verbo, verbo mais complemento, tá? Parece complicado, tá? Sujeito é de quem se fala, por exemplo. Olha essa frase, o professor devolveu as provas corrigidas. De quem que a gente está falando? Do professor. Então, ele é o sujeito. Ele fez o quê? Ele devolveu as provas corrigidas.
tá? Então você tem ali sujeito, professor, o verbo é o devolveu. O que que ele fez? Devolveu o quê? As provas corrigidas. Então, quando a gente fala em verbo, sujeito, verbo, complemento, é só isso. É simples assim, tá? Mas se de repente no meio a gente altera essa frase, que é uma frase simplesinha, professor devolveu as provas corrigidas. A gente muda um pouquinho, olha aqui, ó, aqui um pouquinho para baixo, aqui. O professor devolveu as provas corrigidas. Mas você observa que no meio da mesma frase que nós tínhamos antes, durante a aula, o professor, durante a aula, devolveu as provas corrigidas. Você acrescentou um outro termo aqui, né? Então, esse termo que foi acrescentado no meio, uma ideia que foi acrescentada no meio, que a gente chama de adjunta adverbial, ela deve ser colocada separada por vírgulas. Mas como é que ele devolveu? Ele devolveu em silêncio. Então vejam bem que lá do início o professor devolveu as provas corrigidas. Você acrescentou dois termos para dar ideias diferentes, para acrescentar, para melhorar o texto, para dar uma ideia mais nítida. Quando você acrescentou esses termos em determinados pontos, esses termos que foram acrescentados, que a gente chama de adjuntos adverbiais, eles devem ser separados por vírgula. Então, por isso, o professor, durante a aula, percebe que tem até uma pausa na leitura aqui. O professor, durante a aula, devolveu em silêncio as provas corrigidas. Tá? Então, na leitura de textos, você vai observar que isso acontece com naturalidade. Tá? Quando usar a vírgula para separar um aposto. O que é um aposto? Né? É um termo explicativo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em alfenas, né? E uma pessoa não conhece que cidade que é essa, você vai citar algum termo para explicar quem é Alfenas. Né? Alfenas, uma cidade que fica no sul do estado de Minas Gerais, é uma cidade muito tranquila. Então, eu poderia falar, Alfenas é uma cidade muito tranquila. Mas o que é Alfenas? Alfenas, uma cidade que fica no interior de Minas. Então, esse termo, Alfenas, é uma cidade muito tranquila. Esse termo que você acrescentou no meio, ele deve ser separado por vírgula. Isso é um aposto, porque está explicando o que é Alfenas. Tá? O segundo elemento aqui nós temos para isolar o vocativo. Vocativo, termo que chama atenção, pode ser um chamamento. Lembra quando a gente já citou, talvez em outra oportunidade aí, a sua mãe chama você para tomar banho? Filho, venha tomar banho. Tem-se filho. É um vocativo, tá? É um chamamento. Olha outros exemplos aqui. Marcos, estamos à sua espera. Então vejam bem que alguém está colocando o nome de Marcos aqui em atenção, chamando pelo Marcos, né? Estamos, Marcos, à sua espera. Estamos à sua espera, Marcos. Então, ele foi colocado no início, no meio e no final da frase. E ele foi sempre separado. Está separado por vírgula no começo e no final. E como ele está no meio, tem vírgula antes e depois. Tá? Ou então, no terceiro caso aqui, para separar expressões que indicam circunstâncias variadas, de tempo, de lugar, de modo. Né? Olha essa frase. Todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Todos. Quando? Em meio à festa. Uma ideia de tempo. Olha aqui. Fiz um trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Quando que eu fiz? Durante muitos anos. Então, esse termo, durante muitos anos, também tem que ser separado por vírgulas, tá bem? Então vamos ficar apenas com esses três casos aqui. Se você quiser voltar aqui ver um pouco mais, você vem aqui, ó, a revista Nova Escola, então digita lá o uso no Google, digita no Google o uso da vírgula, tá? Mas aqui já deu para a gente aprender um pouquinho sobre a questão do uso da vírgula, tá bem? Muito bem, agora nós vamos aí voltar à nossa apostila e nós vamos à atividade, tá? Na atividade de hoje, nós temos aí um conto. Vejam bem que o tema da aula de hoje, a ideia, o objetivo é falar sobre o conto, esse gênero textual, né? Volta aí na página de cima para você saber que ela é uma narrativa curta, que tem narrador, personagem, etc., tá? Para saber. Eu não vou ler aqui o texto inteiro com vocês, vou fazer alguns breves comentários, até dos trechos que eu já assinalei, tá? Mas lembra que o conto ele é uma narrativa curta e que tem que ter, aí ele tem um enredo, que é uma história curta, né?
que é essa história? O título está dizendo uma galinha. Então vai estar falando de quem? Uma galinha. Quem que é o personagem principal dessa história? Vai ser essa galinha de quem a história vai estar fazendo referência, tá? Vejam bem, era uma galinha de domingo. Supõe-se o quê? Que aquela família de quem vai estar se tratando o texto aqui, todo domingo eles comiam uma galinha, que era o que tinha ali certamente no seu quintal, né? Ela parecia calma até quando a escolheram, né? Veja bem, a gente viu lá que no conto tem um momento de tensão ali que a gente chama de conflito, né? Então, esse conflito ele começa já a se delinear aqui. Ela parecia calma, mas de repente, quando a escolheram já num dia de domingo, ela sabia que certamente ela seria comida, ela iria parar na panela, né? Aí, de repente, ela já fica um pouco alvoroçada, né? Depois vem aqui, uma surpresa quando viram abrir as asas do curto voo. Quer dizer, a galinha já sabia que ia parar na panela, e aí começou aqui o conflito da história. Ela fugiu. E para tornar a história ainda mais engraçada, né, a família foi chamada com urgência, consternada, viu o almoço dela fugir pela chaminé. Aí você vê ali no decorrer da história, vocês vão ler o texto na íntegra, que um rapaz, né, certamente o pai da família ou algum jovem que tinha condição de sair pulando muro e assim por diante, correr atrás da galinha, ele saiu correndo atrás da galinha em perseguição mesmo à galinha, né? Afinal, numa das vezes, aí ela ia parando em determinados trechos para descansar, enquanto ele, com dificuldade, tentava perseguir. Mas aí o que acontece? Numa das vezes que ela parou para descansar, ela foi pega aí pelo rapaz. Mas depois ela foi levada para casa, ainda muito afobada, ela acabou botando um ovo, né? Quando botou um ovo, ali tinha criança na família. Aí vem, mamãe, não mate a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Aí a criança salvou a galinha. Então, será que ela foi ou não foi para a panela? Aí você vai ler aí o desenrolar da história para saber se ela foi ou não foi para a panela, como é que ficou. Tem um trechinho aqui que já vai dizer para vocês, né? A galinha tornara-se a rainha da casa. Né? Se ela se tornou a rainha da casa, quer dizer que ela foi ou não foi para a panela. Mas depois tem aqui no finalzinho, né, o que acontece com ela, porque todo conto tem que ter o desenrolar da história, tem que ter o fechamento dessa questão. Tá? Aí você vai responder aí algumas questões que são simples se você fizer uma boa leitura do texto. O texto Uma Galinha pertence a um gênero narrativo. Identifique o tipo de narrador do conto e justifique a sua resposta. Que tipo de narrador? Quem está contando a história está participando da história ou está fora da história? Era uma galinha ainda viva, parecia calma. Ele está contando a história daquela galinha. Ele está dentro da história ou fora da história? É isso que a gente quer saber. Tá? Quantos personagens atuam na narrativa? Aí, com uma leitura bem atenta, você vai identificar quem são e quantos personagens são. Há uma mais importante? Sim ou não? Né? Qual fato desencadeia o conflito vivido pela história? Falei para vocês lá no comecinho, talvez lá no primeiro ou no segundo parágrafo, que desencadeia, onde é que tem início o conflito dessa história. Qual é o tempo e o espaço? Uma leitura atenta você vai identificar quando e onde acontece essa história. E na última questão, que é uma questão gramatical, que a gente fez uma breve explicação aqui para vocês, você vai assinalar a alternativa correta no que se refere ao uso da vírgula. Olha lá. A menina, de volta ao colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. Se você ler a frase sem esse de volta ao colégio, a menina jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. Você vai observar que esse trecho está entre vírgulas porque ele é um vocativo, porque é um aposto, para separar os termos de enumeração. Enumeração é quando você vai citando coisas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, né?
Citando coisas diferentes, né? Quem foi à praia? Foi a Paulinha, foi João, foi a Maria, citando nomes, e cada um desses nomes você vai colocando, separando por vírgulas. É por isso que foi colocado aqui? Ou é para marcar os adjuntos adverbiais deslocados? Exemplo que nós vimos lá atrás. Tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre conto, falamos um pouquinho sobre vírgula, e na semana que vem a gente volta aí com mais um tema para você, tá bem? Uma boa semana, boa aula e até a semana que vem.